Vez. Boa noite, a TV PT está no ar mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre a pandemia e, enfim, sobre o que se sabe do coronavírus até agora e o desenvolvimento possível de vacinas. Quem participa dessa conversa é a Karina Calife, que é professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, e o Arthur Quioro, que é médico, ex-ministro da Saúde e coordena o NAPS de Saúde na junção Fundação Perseu Abramo e Partido dos Trabalhadores. Bom, a gente sempre começa a conversa aqui com números que são ruins, porque são números da pandemia, só podem ser ruins, né? Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem até o momento 1.496.858 casos de coronavírus. Mas a gente sempre faz questão de lembrar, esse número é subnotificado, um número real, de acordo com pesquisadores, é 7 vezes maior, enfim, é um número absurdo, né? E a gente também trata aqui do número de mortos, então a gente presta aqui nossas condolências às famílias dos 61.884 pessoas, homens e mulheres, que já morreram em função do coronavírus. Bom, a gente está vendo esse quadro de mortes, né, que o número se mantém alto, já são mais de 3 meses de pandemia, de tentativas de isolamento um pouco mal feito em alguns lugares, em outros lugares um isolamento melhor, mas nesse momento a gente vê muitas cidades e governos estaduais flexibilizando a política de isolamento ou então reabrindo completamente serviços que são até difíceis de imaginar que possam ser reabertos, como academias, né? Enfim, até bares e restaurantes. Provavelmente prefeitos e governadores que não conseguiram aguentar a pressão política, a pressão de empresários locais, né, para segurar essa onda. E eu queria ouvir de vocês se essas reaberturas estão, no geral, sendo mal feitas, se existem alguns cuidados que estão sendo tomados, se é o momento ou não, se deveria esperar mais. Queria que a Karina começasse respondendo, por favor. Boa noite, Karina. Boa noite, Pedro. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com o Arthur. Pedro, eu acho que primeiro falar desse número, um número enorme, quase 1,5 milhão de habitantes, né? Mais de 61 mil pessoas que já foram a óbito. A gente fica muito triste com isso, mas a gente, em relação à abertura, o que a gente tem visto é uma falta de coordenação nacional enorme, né? Não temos assim quem articule isso do ponto de vista nacional e quem dê respostas e apoie os governos e os municípios a enfrentar a pandemia. Eu acho que esse era um papel do governo federal que, infelizmente, a gente não tem visto acontecer. Do ponto de vista da abertura, eu quero te dizer que eu acho que todos os lugares foram precoces. Nenhum lugar no Brasil tinha condição, tinha números, dados científicos que permitissem essa abertura, né? Para isso a gente tinha que ter além de uma estabilização da curva, uma redução da curva. Isso não aconteceu. A gente tem visto uma interiorização da pandemia também, aí com essa discussão da possibilidade do que está se chamando aí de efeito bumerangue, ou seja, não tem jeito, as pessoas se contaminaram nas grandes cidades, foram interiorizando e ela vai voltar, né? Então a gente realmente, o que a gente tem hoje de possibilidade é o isolamento social, é a arma que a gente tem, é a possibilidade tecnológica hoje possível. Muito obrigado. Quioro, qual é a opinião do senhor, por favor? Primeiro, saudar a todos que estão nos acompanhando, a Karina, a você, Pedro. É lamentável que, pela descoordenação, o Brasil se transformou numa experiência errática de condução da pandemia. Porque o que aconteceu? Porque quando a gente observa os países do hemisfério norte, e mesmo países vizinhos, como é o caso da Argentina, mas vamos pegar os países que tiveram um grande número de casos, particularmente, vamos pegar a Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, Portugal, para ficar em alguns exemplos. Não vamos nem pegar os países da Ásia. Quando chegou mais ou menos com 50 dias, mesmo que no início
condução pode ter sido mal feita e levou, por exemplo, a um número maior de casos, como foi no caso da Itália e da Espanha, e da própria Inglaterra, comparando um outro grupo, Portugal e a Alemanha, mas com 50 dias, mais ou menos, de condução da pandemia, ela entrou numa faixa de estabilização. 2 semanas depois, aquilo que a Karine explicava, em que a taxa de transmissão ficou sob controle e, portanto, se tinha uma segurança mínima, mas tinha uma segurança de que havia um controle sobre a transmissão, e não apenas sobre o número de óbitos, não apenas sobre o número de leitos hospitalares, mas que a taxa de transmissão da doença entrava sob controle, eles iniciaram estratégias, cada país lançou as suas, mas estratégias progressivas, cautelosas. O que a gente fez? A gente inaugurou aqui, em primeiro lugar, a entrada em isolamento social no país de maneira generalizada, sem conhecimento da realidade. Então, em muitos lugares, Pedro, hoje eu tenho clareza disso, por falta de coordenação, de competência, de comando, né? E aí não adianta colocar a culpa no militar que está agora, a culpa é do Mandetta, né? Do Bolsonaro desde o começo, né? Mas por falta desta capacidade, não se entrou no momento adequado. E nós estamos inaugurando a saída em ascensão, né? A nossa curva é quase que uma curva de lançamento de foguete, vou usar uma expressão bem para simplificar o que está nos acontecendo. Você olha o número de casos novos, ele continua assim, né? E mesmo assim, o Dória, o Bruno Covas, a maior parte dos prefeitos tomaram a decisão de começar a flexibilizar. E aí a gente vê movimentos erráticos, ou seja, movimento de abre e fecha, abre e fecha. Eu estou acompanhando os dados de São Bernardo do Campo, né? Depois da flexibilização do comércio, um verdadeiro absurdo, explodiu novamente o número de casos, tanto de casos como de óbitos. Olha só, não tomou nenhum cuidado. Primeiro flexibilizou sem poder, depois nenhum cuidado com o transporte coletivo de massa, que é sabidamente o segundo lugar, depois de serviços de saúde, onde se tem maior risco de transmissão da doença. Pelo contrário, diminuição de frota, concentração do horário de funcionamento do comércio, em vez de dispersão, né, pelo menos escalonar as atividades econômicas, tudo que você não pode ter é concentração, né? Então, assim, tudo muito errado, né? E isso tem um custo muito alto. As estimativas mais, vamos dizer assim, as piores que a gente tinha é que nós perderíamos 44 mil vidas. Esse número foi alcançado dia 15 de junho. As novas previsões já nos levam para uma tragédia de mais de 120 mil óbitos. E ainda correndo um risco, já que nós estamos tendo, como a Karina colocou, primeiro um processo de periferização. E isso é muito claro, né? A pesquisa que eu e a Karina, inclusive, estamos participando, desenvolvendo junto na Baixada Santista, mostra isso. A população pobre, preta, das nossas periferias, é quem mais está sendo acometida pelos efeitos da pandemia, tanto no número de casos como dos efeitos econômicos. E agora a interiorização. Então a gente vai fazer, Pedro, movimentos assim, ó. O Sul, todo mundo dizia, não, está preservado, fez o sistema de bandeira. E agora a gente está vendo que não estava preservado, né? E o sistema de bandeira que foi introduzido, por exemplo, aqui em São Paulo, pelo Dória, né? O Dória é uma figura muito interessante. Ele rugiu como um leão bravo no começo. Eu faço ciência, medicina, vou ouvir os especialistas e tal. Aí o primeiro momento que o especialista falou, em privado, mandou calar a boca e mandou se retificar. Por quê? Porque não teve capacidade. Agora parece um leãozinho, né? Aliás, parece um gatinho, né? Amedrontado, né? Buscando justificativas técnicas para sustentar o injustificável, porque não há condições de sustentar a flexibilização, tá certo? Nos termos que estão sendo feitos em São Paulo. Nada contra a regionalização, a tomada de decisão regional é muito importante. Mas, por exemplo, se separar a cidade de São Paulo da grande São Paulo, como se São Paulo fosse uma ilha cercada de água por todos os lados, isso é um assinte, né, contra qualquer perspectiva de proteção da vida das pessoas. Olha, vamos entrar na questão da vacina, mas eu acho que tem um ponto aí que é muito perigoso nessa situação toda, dos prefeitos e governadores cederem à pressão política, que no final o Jair Bolsonaro ainda vai dizer que, como ele não tinha responsabilidade sobre a questão, o STF entregou na mão de prefeitos e governadores do estado, então ele não tem nada a ver com isso. É bem capaz que ele faça isso, né? Não. Este é um genocida, né? Então, de um genocida se espera toda a perversidade.
Ô Pedro, quem mandou abrir caixão e invadir o hospital, né, é capaz de qualquer outra atrocidade, inclusive de omitir em relação à total responsabilidade que ele tem pelo caos. Eu escrevi um artigo agora para a Universidade do Chile, uma revista, né? Eles me pediram para escrever um artigo pequenininho para contar o que era a Covid no Brasil. Eu não tive dúvida, eu coloquei assim, Covid e necropolítica, um estudo de caso, o Brasil. Porque não tem outra, o que você vai dizer, né? É um exemplo típico de um presidente, né, que literalmente implementou para valer como exemplo, claro, a necropolítica. Eu acho que pegando aí esse ponto do governo genocida, eu acho que é isso mesmo, né, que a gente está vivenciando, como se a gente tivesse uma diferença, colocando uma falsa questão entre saúde e economia, né? Todos os países que a gente viu alguma possibilidade, alguma condução positiva e que conseguiu passar isso às 7, 8 semanas e depois sair para um outro momento na pandemia, lidou com isso de uma forma organizada e garantindo recursos, né? Então, se você olhar para a própria Argentina, se você olhar para a Coreia do Sul, para Portugal, você tem um outro tipo de investimento. Então, ele pode até tentar tirar essa conta, mas essa conta será sempre dele. Essa continha aqui de 1,5 milhão de casos, né, e quase 62 mil óbitos nas famílias brasileiras. Isso, infelizmente, diz respeito exatamente o que o Arthur trouxe, que é a necropolítica, como a gente tem visto, né? E a gente tem defendido que tudo diferente disso, que toda vida vale a pena, né? Que todo mundo tem que estar aí atendido, cuidado da mesma forma. Pois é, e o pior é que, assim, o alongamento do problema vai ser ainda pior para a economia. Óbvio, pior para a vida de todos, mas o caos vai ser só vai aumentar no país, né? Não tem dúvida sobre isso. Mas seguindo aqui na nossa questão, que é a vacina, me parece que nesse momento existem 13 pesquisas para desenvolver vacina que estão já em estágio avançado no mundo. Aqui no Brasil são 2, me parece, né? Uma no Instituto Butantan, que é em parceria com o laboratório chinês, e outra na Unifesp, em parceria com a Universidade de Oxford. Eu queria ouvir de vocês quais são, se existem previsões, quais são as mais otimistas, porque realmente essa é a única saída, né, para o fim do problema. Senão vai ser aquele negócio de abre e fecha, mesmo que em quantidades menores, né? Karina, por favor. Bom, Pedro, eu não tenho dúvida que uma das melhores soluções que a gente teria para o enfrentamento da pandemia seria a chegada da vacina e fazer isso para toda a população, né? Mas a gente tem várias questões aí nesse momento. Claro que a gente tem esperança de que cada vez as coisas possam acontecer da melhor forma, mas o que a gente tem visto, a gente tem no mundo hoje, se a gente for olhar, 206 vacinas acontecendo, sendo testadas e de alguma forma com uma rapidez nunca vista no mundo, né? Dessas, tem 27 vacinas que elas estão naquilo que a gente chama em estado de estudo clínico, né? Eles já passaram daquelas fases pré-clínicas que olham as células, camundongo, animais e tal, e estão em estudos com seres humanos. Mas acho que de verdade, assim, a gente tem acompanhado, aí tem várias, tem tantas nos Estados Unidos, 5 nos Estados Unidos, tem no UK, tem na Rússia, enfim. A gente tem aqui, organizada e relacionada com o nosso país, essa que é uma parceria da Oxford com a AstraZeneca, né, e que tem uma parceria com a Unifesp, acho que o Arthur até vai falar um pouquinho melhor disso aí para a gente, né? E que tem já, está em estágio de estudo clínico. Temos aí, acho que quase a ideia 3 mil para chegar assim, 5 mil pessoas que passem por esse movimento, né? E temos essa outra parte, essa a Anvisa já autorizou, já está adequada à fase de estudo clínico, e tem a outra que é a que está sendo discutida aí pelo pessoal do Butantan, do governo do estado de São Paulo, que é com a China, né, com o laboratório da China. Essa ainda não foi autorizada a iniciar, está com tudo preparado aí para se iniciar. A minha questão, assim, até para passar para o Arthur, são 2 especialmente, né? Esses estudos, tudo isso tem fases para acontecer. Essa da Oxford, ela aconteceu um pouco mais rápido, porque eles já vinham trabalhando com a MERS, que aconteceu em 2013. Então, eles já tinham alguns movimentos acontecendo. Então, por isso que eles conseguem ser um pouco mais rápidos. Então, nessa fase aí que a gente espera que, sei lá, tenha algum resultado positivo desses primeiros estudos com o ser humano, porque começa assim, com 10,
dezenas, centenas, milhares, até chegar nessa história. Então, a nossa expectativa é que isso, mesmo que aconteça de um jeito bem positivo até o final do ano, até que isso venha a ser discutido, até que isso seja pensado em como se distribui, quem serão as pessoas que especialmente receberão isso, né? E como é que isso vai ser feito do ponto de vista de tecnologia, porque uma coisa é você fazer uma parceria e fazer o estudo num país que tem esse tanto de casos que a gente tem, como viu, isso, todo mundo está interessado nisso, mas como é que a gente vai fazer para fazer a discussão da tecnologia utilizada para a vacina? Como é que a gente vai distribuir isso para as populações mais vulneráveis, para quem mais precisa? De que forma que isso vai se dar no país? Então, por mais que existam perspectivas positivas, eu não acredito, pensando nas fases que a gente tem que passar, que isso tenha uma possibilidade de distribuição, vamos dizer assim, antes de daqui a um ano, mais ou menos, né? Para que a gente chegue a isso. A gente vai ter soluções, resultados das pesquisas antes, mas até que se pense como isso vai se dar, que tipo de vacina quem vai primeiro, porque mesmo que depois que tudo tecnicamente é feito, tem uma questão que é o humano, né? Ou seja, como é que se reagiu a essa, se conseguiu anticorpos ou não, de que forma, com que quantitativo. Então, tem várias coisas envolvidas. Então, principalmente essa questão, para mim, da transferência de tecnologia, para que o nosso país ele tenha autonomia de pensar nisso, essa é uma das coisas a ser pensado quando a gente faz essas discussões. E como é que a gente vai fazer dando certo, né? E as vacinas se organizando, para quem se distribui, de que forma se distribui, que lógica é essa que está sendo pensada. O microfone está fechado, agora sim. Posso? Então vamos lá, eu vou na verdade completar, a Karina foi muito feliz em desenhar esse quadro, fica até mais fácil, né? Vejam, em primeiro lugar, assim, a Covid não tem tratamento medicamentoso, né? No caso do H1N1, que a gente tem vacina, a gente antes da vacina conseguiu um medicamento, você também viu que deu uma ajudada, não resolveu o problema, mas tinha um impacto. No caso da Covid, portanto, o desenvolvimento e a distribuição da vacina se coloca nesse momento como essencial, né? Então existem, a partir inclusive de iniciativas anteriores, como estudando outros coronavírus, outros vírus respiratórios, vários grupos no mundo inteiro. A Organização Mundial de Saúde reconhece 124 grupos mais avançados. A Karina falou que tem mais de 300, mas que estão em fases mais avançadas, com registros, 124 grupos. Desses 124, 10 estão entrando já na chamada fase 3, estão chegando próximo da fase 3. Ou seja, já passou daquela fase de bancada, já testou em camundongo, já testou em macaco, já fez os testes de biossegurança, já viu que aquilo não dá tanto efeito colateral em pequenos grupos populacionais e precisa ir para a fase 3. O que é a fase 3? Para a companheirada poder entender, eu vou tentar falar de uma maneira bem simples. É o momento, Pedro, do test drive, né? Então vamos colocar em grandes grupos populacionais, em vários cantos do mundo, não é só no Brasil, está sendo testado em vários mundos. E o Brasil é essencial, primeiro, porque é um país que tem uma quantidade de casos imenso, tem uma variedade genética na composição da nossa população bacana, né? Então, e tem universidades bem qualificadas que podem ser parceiras para o desenvolvimento. Então, nós temos seremos selecionados para ser teste, né, de várias das vacinas que chegarem nessa fase. Das vacinas que estão entrando na fase 3, na verdade, 2, como a Karina colocou, são aquelas que estão no estágio mais avançado e que nesse momento são a mais promissora. Eu acredito que daqui a uns 2, 3 anos, 4, 5 ou mais grupos chegarão a desenvolver a vacina, o que é muito bom, né? É bom por vários motivos, inclusive preço, acesso, tecnologia, né? Mas de qualquer maneira, essas 2 são as que estão mais avançadas. Que fase que ela... Nessa fase, se separam 2 grupos grandes de pessoas no mundo inteiro, vários grupos, né? Um grupo é o grupo que vai receber a vacina e o outro grupo recebe o placebo. No caso dessa vacina de Oxford, eles vão receber uma outra vacina, uma vacina que não está disponível no Brasil, então as pessoas serão beneficiadas de alguma maneira, as que não receberem. Quem está recebendo não sabe que está recebendo vacina, qual delas?
Quem está aplicando também não sabe. Então, o estudo é cego, duplo cego. E precisa, normalmente, 3, 4 anos de acompanhamento. Esse seria o tempo bacana, em condições normais, que deveria ser esperado para ter os resultados bem sólidos. Como existe uma emergência sanitária, se admite um encurtamento do período de observação, mas o ideal, e a programação inicial, né, no caso dos pacientes que vão ser testados na Unifesp, é durante 1 ano. Então, durante 1 ano, essas pessoas vão ser acompanhadas para ver se desenvolvem e se tem ou não tem a vacina, a Covid, se consegue ou não se consegue proteger. A expectativa é que, se contiver dados bastante sólidos, qualificados antes, o estudo possa ser, ele vai continuar, mas se possa tomar a decisão de começar a produção e a distribuição da vacina. Mas veja, antes mesmo da vacina dar certo, a própria AstraZeneca, no caso da vacina do Reino Unido, e a Moderna, no caso da vacina chinesa, Moderna porque o final é RNA, né? As duas já começam a produzir por risco. Então, eles já vão fazendo milhões de doses e vão deixando guardadas. Se não der certo, faz parte do prejuízo que eles tomaram, do investimento, e eles vão colocar na conta da próxima que der certo, né? É como essas empresas trabalham, elas têm uma cota. Mas vejam, a Karina colocou bem, o desafio da saúde pública no mundo inteiro será de vacinar 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. E aí, além dessa fase de teste que a Unifesp está fazendo, já começou na cidade de São Paulo, que a vacina chinesa procurou o Instituto Butantan com a Universidade de São Paulo para começar também o teste. Esses 2 laboratórios, tanto o inglês, a AstraZeneca com a Universidade de Oxford, como o laboratório chinês, eles estão muito interessados, Pedro, na parceria com as 2 instituições públicas brasileiras que têm capacidade de produzir vacina, que é a Fiocruz, no Rio de Janeiro, e é o Instituto Butantan. Detalhe, são 2 instituições públicas hoje, com capacidade, com fábrica de vacinas, é uma estrutura tecnológica capaz de fazer isso, graças aos grandes investimentos que foram feitos no governo Lula e no governo da presidenta Dilma. E aí eu estava no ministério, eu era o ministro, né? Por exemplo, a fábrica do Butantan estava condenada a ser desativada. O governo do estado de São Paulo estava pensando em se livrar, né? E aí houve toda uma política de desenvolvimento produtivo do complexo médico industrial no governo Lula, começou no governo Lula, continuou no governo da Dilma, que fez, por exemplo, que a vacina do HPV pudesse ser desenvolvida e produzida no Instituto Butantan, que pudesse fazer com que a Fiocruz e o Brasil hoje tivesse capacidade de produzir vacina do H1N1, não só para o Brasil, mas para muitos outros países do mundo. Então, nós dispomos de capacidade tecnológica. Então, olha que interessante. Além de procurar as nossas universidades para fazer a testagem, estes produtores mundiais estão de olho na nossa capacidade pública de produzir vacinas, e é por isso que aí tanto Dória agora aparece como o cara que quer dizer não, o Butantan, como o Bolsonaro, o ministro, começando no caso dessas empresas privadas, mas é possível que a gente consiga, também a Fiocruz e Butantan, produzirem vacinas enquanto ainda não está dando certo, não está comprovado ainda, mas vai fazendo estoque. Por quê? Porque se a vacina se mostrar eficiente, eficaz, né, mostrou que funciona, é possível começar a disponibilizar para os grupos mais vulneráveis, que serão, sem sombra de dúvida, os profissionais de saúde, que estão na linha de frente, os idosos, as pessoas que têm comorbidade, né, as pessoas que vivem em instituições asilares, tipo crianças em creche, idosos em asilos. Então, existem estratégias que terão que ser adotadas até que a gente consiga vacinar 100% da população. Com uma vantagem, se nós chegarmos à conclusão de que, uma vez tendo Covid, isso cria imunidade para sempre, a gente fica protegido, ou seja, a doença é capaz, e se nós tivermos capacidade de testar os brasileiros que já tiveram Covid, eles também podem ficar por um segundo tempo e se priorizarem os mais suscetíveis, ou seja, aqueles que ainda não tiveram Covid. Não sei se foi muito longa a minha explicação, mas é uma tentativa de dizer o seguinte, olha, tem um quadro aí que pode ser
muito alvissareiro, mas pode não dar em nada, né? E o grande risco é naquela política de negação do Bolsonaro, né? Na política de sofre a pressão do comércio para reabrir, de olho nas eleições municipais, os dirigentes começarem a jogar peso, vamos deixar porque logo está vindo a vacina aí, e a população desarmar as medidas de prevenção, de isolamento, de uso de máscara, né? E aí vai ser uma tragédia maior do que a gente já está vivendo hoje. Muito obrigado. Eu acho que, assim, só uma questão que fica que eu acho que as pessoas ainda têm dúvidas. Beleza, fez a vacina, mas aí e a distribuição, no sentido de os governos precisarão comprar lotes, isso vai ser distribuído gratuitamente, vai chegar a todas as pessoas, porque a gente acompanhou há um tempo atrás, quando teve uma conferência de dirigentes de países da União Europeia, se não me engano foi o Macron e a Angela Merkel, que falaram para os laboratórios da necessidade de que essas vacinas fossem meio que de domínio público, vamos chamar dessa maneira, né? Como se elas pudessem ser distribuídas gratuitamente. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente está vendo, tem o PL 1462, que inclusive é assinado pelos deputados Alexandre Padilha, Jandira Fegali e o Jorge Sola, que tenta permitir a quebra de patente em caso de emergência de saúde pública, mas esse projeto ainda está na CCJ, né? Eu queria ouvir de vocês um pouco como é que vai ser essa segunda parte, que é um pouco, vamos dizer assim, da democratização da saúde, né? da solução do problema. Professor Carina. Olha, acho que isso que você traz da maior importância, né? Esse projeto de lei do Padilha, que a Jandira, que vários outros Sola assinam, ele é fundamental porque eles prevêem exatamente isso, que no momento de catástrofes, de pandemia, que se quebre isso, né? Que se possa utilizar. Ontem, dia 1º de julho, teve uma discussão na Câmara sobre o que estava acontecendo, então veio o pessoal da Astra discutir, veio o pessoal do DECIT, até essa informação das 206 vacinas no mundo, das 27 em estado pré-clínico, foi o pessoal do DECIT que trouxe para a gente. Aí, quais são as grandes questões? O Ministério da Saúde falou, o pessoal do Programa de Imunização, Nacional de Imunização. O que é que a menina trouxe? Olha, a gente já tem reservado 30 a 40 milhões de doses da vacina, e a vacina essa da Oxford dando certo. Mas veja bem, você tem 30 a 40 milhões de doses e você vai ter 200 milhões de pessoas para vacinar. Então, essa questão que o Arthur traz é super importante, ou seja, como é que você vai garantir, em dando certo, uma certa autonomia nacional para isso. Por isso que esse PL é tão importante também, porque você quebra a patente e você faz com que tanto a Biomanguinhos quanto o Butantan, que é muito bem lembrado, que são espaços do SUS, do Sistema Único de Saúde, que são espaços que foram investidos. Existe uma diferença de investimento. As pessoas têm muito, hoje em dia, nessa época de pandemia, falando muito em ciência. Veja bem, a ciência ela é produzida especialmente nas universidades federais, nas universidades públicas, nesses espaços, pelo Sistema Único de Saúde, que são espaços que o governo Bolsonaro negou totalmente, que tirou investimento. Não só o governo Bolsonaro, porque desde o golpe de 2016, quando a gente vê o que acontece, desde 2015 a gente tem todos os indicadores nacionais caindo, inclusive de imunização, de mortalidade materna, de mortalidade infantil. Então a gente está vivendo um desinvestimento, uma falta de recursos que vem há algum tempo, não é de agora. A gente está no momento da pandemia, acho que a gente vive a pandemia, infelizmente, no pior momento político do nosso país. Então, quando você traz isso, assim, a gente não tem, eu escutei bem ontem, eu assisti toda essa discussão lá das vacinas, e as pessoas, em todos eles, tanto no DECIT, que é a área de tecnologia do Ministério da Saúde, né, quanto no da AstraZeneca, não, é transferência de tecnologia. Quando o Padilha, a Jandira perguntou, mas como é essa transferência de tecnologia? Ela não é total, não é a transferência livre de tecnologia,
tem vários passos, isso ainda está sendo negociado e essa é a grande preocupação que a gente tem. Em que pese que é fundamental a ciência, a descoberta, o investimento em se descobrir qual é a vacina. As vacinas são diferentes, as duas que estão aqui no Brasil, elas trabalham com a partícula spike, quer dizer assim, é uma coisa vetorial, não é o vírus vivo, tanto a que vem para Biomanguinhos, né, em parceria com a Fiocruz e com a Unifesp, essa de Oxford, quanto a da Syncov. A Syncov é esse laboratório chinês. Essa Moderna, que é dos Estados Unidos, eles usam RNA, como o Arthur falou aqui. E essa do RNA, você imagina que ele tem que estar congelado até muito pouco tempo antes de ser aplicado. Você imagina uma comunidade ribeirinha, como é que você vai levar congelado isso? Então, tem várias questões. Quando a gente pensa realizar a vacina e ela ser adequada, ela conseguir responder e corresponder, dar uma certa imunidade, por quanto tempo é essa imunidade também, que a gente não sabe. A gente não sabe se a imunidade da vacina vai ser por um ano, vai ser como a de influenza que você tem que tomar a cada ano, se ela é permanente. São várias coisas que a gente está aprendendo agora, né? Quem diz assim, eu sei tudo desse assunto, na verdade não sabe ainda. Isso é tudo um grande aprendizado. Então são muitas coisas, desde o ponto de vista como é que produz para todo mundo, quem começa a receber, de que forma que essa malha de distribuição acontece, como é que você garante as populações mais vulneráveis. O Arthur falou da periferização, vamos dizer assim, né, da pandemia, dos casos, e a gente estava falando da interiorização. Como é que você pega nos lugares que as pessoas têm menos condição de isolamento e garante que essas pessoas fazem? Na nossa pesquisa que a gente fez junto, a gente viu que são os pretos e pardos, né, autorreferidos, que são aqueles que estão com trabalho informal. Então, está tudo muito articulado. Então, eu vejo com muita preocupação o jeito que essa distribuição vai se dar aí no nosso país. Eu acho que tem que ter uma junção de várias pessoas. Eu acho que esse PL do Padilha, da Jandira, do Sola, enfim, de todas essas pessoas, ele tem que ter uma força muito grande nesse momento para que a gente garanta essa quebra de patente total, né? Aquilo que a gente chama de transferência tecnológica aberta, sem enrolação. Aqui, Ouro, por favor. Seu microfone está aí. Agora que a Karina falou, é que eu me toquei, que acho que eu falei errado mesmo. A vacina chinesa é da Sinovac Biotech, né, que é a empresa chinesa. E ela tem é muito interessante, porque assim, ela tem uma técnica mais segura, porque ela trabalha com vírus inativado, né? Mas tem dificuldades. Já a vacina da Universidade de Oxford trabalha com uma tecnologia muito ousada, que é uma ideia de vetor viral americana, que está mais atrasada do ponto que é a da Moderna, né? Trabalha com a ideia de um pedaço do RNA provocando o organismo da gente e tal. Então, assim, eu acho que é importante a gente trazer isso, porque as pessoas acham assim, bom, então basta querer botar uma vacina em funcionamento? Olha, tem enormes desafios e perguntas a serem respondidas. E o tempo é alguma coisa que, assim, se tudo der muito, 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 muito certo, mas muito, muito certo, dá para antecipar a produção e início de distribuição, mas ainda assim restarão muitas perguntas que terão que ser respondidas em ato. Porque o certo mesmo seria completar todos os estudos, ter todas as possibilidades para produzir essas respostas que a gente tem. Agora, uma coisa eu tenho absoluta convicção, e aí eu vou falar um pouco da minha experiência de ter participado de 2 assembleias mundiais de saúde, né, da Organização Mundial de Saúde, e de ter negociado, de ter sentado à mesa com gestores de ministros de saúde de outros países, né? Como é que funciona isso? O Brasil, desde a criação da Organização Mundial de Saúde, sempre liderou a interlocução internacional. Foi um país sempre muito respeitado. Primeiro porque o Brasil não só foi um dos proponentes, junto com a China, da criação da OMS, depois presidiu a OMS de 54 a 74, foi um brasileiro, o diretor-geral da OMS. Depois foi um dos primeiros países do mundo a garantir a universalização e todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde distribuídas nacionalmente. Veja, Pedro, o Zé Gotinha é um patrimônio da sociedade brasileira, né? Tá no nosso inconsciente, cara. A gente conseguiu fazer uma coisa num país continental, desigual, população ribeirinha, amazônica, semiárido, quilombola, né? Aldeia indígena, a gente conseguiu fazer vacinação em massa e conseguir erradicar a doença. Então o Brasil é muito respeitado por isso. O que aconteceu? Desde a eclosão da pandemia, e particularmente pelo governo Bolsonaro,
nós fomos apartados, colocados em segundo plano. A liderança regional que nós ocupávamos, hoje é ocupada pelo Chile e pela Costa Rica. Então, isso tem sérias consequências. Por quê? Essas interlocuções de produção, de associação, de redes colaborativas, que é a norma hoje, como funciona, o Brasil foi colocado em segundo plano. Ainda bem que a gente tem a Fiocruz, ainda bem que a gente tem o Instituto Butantan, que tem a Unifesp, que tem a USP, que a gente tem uma credibilidade e pesquisadores e instituições que, independente do governador de São Paulo, independente do presidente da República, do ministro da Saúde, são capazes de produzir essas interlocuções. Mas veja, nós estamos, neste momento, tem uma quarta vacina que é a italiana, né? Tem fortes investimentos privados. E aí nós não podemos criar a ideia de que o mundo, a Organização Mundial de Saúde ou os estados chegarão e conseguirão simplesmente ir lá e arrebentar a patente e garantir. A possibilidade de ter quebra da patente é uma prerrogativa que nenhum estado deve abrir mão, porque ele tem que ser soberano. Então eu acho fundamental estar lá dentro. Agora, veja bem, quebrar patente significa conseguir entender, dominar toda a cadeia de produção da vacina, que não está dada a priori. Nós estamos falando de alguma coisa que não é um medicamento sintético, não é uma coisa química, que a gente coloca vários biomédicos e eles vão lá, farmacêuticos, e eles conseguem rapidamente reproduzir aquela fórmula e abrir uma linha de produção. Nós estamos falando de vamos dizer assim, de um status do ponto de vista científico que é altamente complexo, altamente desafiador. Então, a atitude mais importante é que os governos, junto com a Organização Mundial de Saúde, consigam mobilizar as negociações em conjunto. Por isso que eu disse anteriormente que era muito importante que tanto a Sinovac, né, que é a vacina chinesa, como a da AstraZeneca, com a Universidade de Oxford, e outras conseguissem chegar. Por quê? Porque você tem maior poder de negociação. No caso do Brasil, como nós temos fábricas, né, nós poderemos comprar parte da transferência tecnológica, ainda que muito provavelmente eles não vão entregar tudo, eles só entregariam tudo num acordo de desenvolvimento produtivo que é muito mais complexo. Mas é possível que a gente consiga comprar, ou seja, fazer investimentos importantes, remunerar em parte essas indústrias. Por quê? Porque nós somos um mercado que interessa para eles. Eles não terão capacidade produtiva para abastecer o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, se eles esperarem, nós não vamos conseguir comprar deles, nós vamos acabar comprando de uma outra empresa que vai chegar. Então, eles já se antecipam e dizem, tudo bem, então negociamos, vocês vão pagar X% por dose, conseguimos fazer tantas doses aí, eu transfiro tecnologia para vocês, no limite. Claro que eles não vão entregar para a gente de A a Z, eles vão entregar os pedaços, né, com os quais a gente consiga produzir aqui, né, e uma parte então dilui, ou seja, não sairá o mesmo preço que nós pagaríamos se nós comprássemos a vacina inteira, mas não sairá de graça. E se a gente simplesmente quebrar, eu acho que a quebra da patente é um instrumento que tem que ser assim, o instrumento derradeiro. Não podemos abrir mão dele, né? Quando o Padilha, nós discutimos muito no NAP com o Sola, com o Padilha, né? Com o Humberto Costa, com o Rogério Carvalho, que são os senadores do PT, que são mais da área da saúde, nós discutimos. Tem que colocar, é igual fila única, né? A adoção da fila única, você não começa dizendo eu vou fazer fila única, você chama para negociar. Eu preciso dos leitos, tudo bem? Vamos fazer negociado? Regulado aqui, eu remunero justamente? Não tem conversa? Aí o interesse público prevalece, o gestor usa a prerrogativa de colocar, faz a requisição e põe a fila única. Mas você não começa matando, você começa, né, chamando para dançar. No caso das vacinas, eu acho que o desafio é esse. Qual que é o problema? O general não sabe nem onde é que está a linha do Equador, gente. Entendeu? Entre vacina, sorvete e cocada, para ele não tem diferença. Desculpa estar falando assim, mas é porque eu acho que ele tem que comunicar de uma maneira simples. Então, assim, essas horas faz toda a diferença ter uma equipe qualificada na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, né? Um respaldo do Ministério das Relações Exteriores, construindo as alianças, porque, vejam bem, os grandes fundos de investimento, vou dar exemplo, Bloomberg, Bill Gates e outros,
vão financiar fortemente parte dos custos das vacinas. Eles servem para isso. São dotações bilionárias que são colocadas em momentos como esse para garantir vacina para os países mais pobres, inclusive. Né? Então, por exemplo, na medida que a gente pode negociar parte de recaptação de recursos dessa natureza para colocar na Fiocruz do Butantan, isso pode ser com o compromisso de garantir a vacina para o Brasil, mas, por exemplo, vacinar os países pobres da América Latina e da África, que geralmente o Brasil tem assumido essa responsabilidade. Não sei se vocês sabem, né? Mas o Brasil tem um forte peso na garantia de fornecimento de vacinas, tanto para a África como para a América Latina. Agora, com o Brasil fora do jogo, né? Quer dizer, colocado ideologicamente, assim, uma imbecilidade, né? Fora do jogo, né? A gente fica mais distante de garantir este acesso para milhões. Agora, não será a primeira vez, não será a última, porque como a capacidade de produção não será para 200 milhões de brasileiros ao mesmo tempo, nós teremos sim que definir critérios técnicos, né? E alguns deles são muito clássicos, a gente já tem adotado para outras vacinas, que é a proteção dos trabalhadores da saúde, né? A proteção dos idosos, das pessoas com comorbidade. Isso me parece que é o primeiro plano, porque são os que mais morrem, né? São aqueles mais suscetíveis. E aí vai se criando critérios técnicos. Importante, a vacina tem que chegar gratuitamente no SUS, tem que ser incorporado no calendário de vacinação do SUS e não pode ser objeto, né, de comercialização. Sei que tem gente que vai comprar no exterior, vai comprar nas clínicas privadas, mas a vacina comprada pelo Ministério da Saúde com recursos públicos tem que ser usada dentro do critério de equidade. Muito bom. Eu acho que a gente conseguiu espremer bem aqui a questão da vacina, e aí eu queria voltar um passo para falar sobre o coronavírus, por causa do seguinte: a gente já falou que flexibilizações e reaberturas estão acontecendo, mas eu queria ver se vocês podiam explicar um pouquinho da complexidade desse vírus, porque não se sabe ainda primeiro não sabe como combatê-lo, como ele ataca o sistema de uma maneira geral e quais as sequelas que ele gera, né? Porque, enfim, está se descobrindo ainda quais os problemas que ficam. Eu acho importante para que a gente possa dar mais uma noção de quantas pessoas precisam se precaver nesse momento. Professora Karina. Acho que você traz uma questão super importante, né? A gente está aprendendo ainda com essa pandemia, estamos aprendendo a entender como é que, o que a gente chama, quando a gente diz, por que fala SARS-CoV-2 e fala COVID? Porque o SARS-CoV é o vírus, a COVID-19 é a doença, é como a gente adoece, né? E esse adoecimento, ele se dá de forma muito diferente entre as pessoas. Você vai ter pessoas que vai ter sintoma muito leve, que isso vai ser uma coisa tranquila, e vai ter pessoas em que isso vai ser um pouco mais grave, que vai precisar internar, que vai precisar fazer oxigênio, enfim. E por que exatamente que isso acontece? Isso ainda é objeto de estudo, né? A gente ainda está vendo se tem alguma reação imunológica, se a gente tem uma questão genética entre as pessoas. Já se sabem de algumas coisas, as comorbidades são piores, a obesidade é pior, hipertensão e diabetes piora, mas às vezes, né, se pensava que então os idosos são um grupo de risco maior. É um grupo de risco, mas a gente tem visto nos grandes lugares, quando você olha para o Brasil e para os Estados Unidos, que a gente tem uma população jovem tendo um desenvolvimento grave da doença. Então, essa é também uma preocupação. E quando você olha quem é essa população jovem, são os mais vulneráveis, o com menor renda. Então, tem muita coisa para se ver ainda em relação à pandemia. Não temos medicamentos adequados para tratar a Covid-19. Não tem isso, como o Arthur falou mais cedo, né, em relação ao H1N1, que tanto a gente já conhecia a influenza, a vacina foi mais rápida, quando aparece o oseltamivir, né, que é o Tamiflu, que o pessoal utilizou. Então, é tudo muito diferente, a gente não tem. Hoje o que a gente tem são os corticoides com alguma eficácia, tem também a heparina, o que a gente chama dos anticoagulantes, mas que são só para os pacientes mais graves e internados. A gente não tem uma medicação para isso agora. Então, de verdade, o que a gente tem? Que existe evidência. Sendo simples, ficar em casa. É o isolamento social da melhor forma possível. É a utilização das máscaras de proteção. Então, você só sair se for realmente necessário
e que a utilização da máscara seja feita de maneira adequada, não desse jeito assim, né, a máscara no pescoço, na cabeça, com o nariz de fora porque não dá, ou aquele povo que usa a máscara e na hora de conversar com outro tira porque não dá para falar com a máscara. Então são várias coisas que a gente tem que ver. Eu acho que a outra coisa é um aprendizado muito grande, eu acho que o Arthur falou disso, mesmo quando a gente olha para a vacina, são muitos tipos de vacina diferentes, são muitas tecnologias diferentes, e mesmo essas que estão aparentemente dando super certo, pode daqui a pouco aparecer um grande efeito colateral que não dê certo, daí volta tudo para trás. Então hoje o que a gente pode fazer é garantir algumas coisas. Primeiro, a possibilidade do isolamento social, políticas públicas e econômicas que garantam que as pessoas precisam de casa para sair, comer, tenham essa condição. Então, essa responsabilidade aí do governo federal, né? Esse olhar para a interiorização, ou seja, para as rodoviárias, para essa gente. Então, tem muita coisa para ser feita. Hoje, o que eu olho assim, para a pandemia nesse momento, eu digo, olha, é a gente pensar também como é que a gente, do ponto de vista da movimentação social, garante que sejam utilizados os recursos que o governo tem para a pandemia. Eu não sei se vocês sabem, mas a revista Fórum, esses dias, há pouco, colocou que de todo o recurso federal que tinha sido pensado para o enfrentamento da pandemia, a gente só usou 29,3%, não chega nem a 30%, tem 70% de recursos para usar. Como é que a sociedade civil organizada pode chegar lá e pode pressionar para isso? E também, claro, como as questões que foram colocadas aqui, o PL 1462, né, as outras ações e atividades políticas que a gente possa fazer. Então, é um conjunto de coisas. Obrigado. Ministro Chioro, eu não sei se o senhor quer complementar essa questão das sequelas, das descobertas aí, ou se eu já posso fazer outra pergunta para o senhor? Pode fazer outra, se quiser. Então, tá bom. Eu queria perguntar o seguinte: vamos enfrentar tudo isso, provavelmente em algum momento isso vai acabar. O que vai ficar de lição para a sociedade brasileira, enfim, né, sobre saúde pública, sobre como ela deve ser gerida, sobre até, tudo bem, informação sanitária, né, como as pessoas devem se comportar. A gente realmente era muito vulnerável, muitas preocupações que não tínhamos. Mas, enfim, queria saber a opinião do senhor e como é que fica para o pós das lições. Eu tenho em várias lives, em várias entrevistas, tal, esse tema é trazido, Pedro, e é muito interessante como, de maneira geral, as pessoas têm uma tendência a dizer assim, não, a gente vai para um mundo melhor. Eu tenho muita dúvida do que nós estamos vivendo. Eu tenho um pouquinho de pé no chão, né? Acho que a pandemia, né, trouxe profundas reflexões sobre o que nós estamos vivendo. Karina trouxe uma análise que eu acho que é uma das mais importantes de todas. Essa ideia de que a economia, o modelo econômico, é o que importa e que pode ser tocado à revelia de todas as outras dimensões da vida, a pandemia botou uma pá de cal nessa história. Não existe riqueza, não existe desenvolvimento se nós não cuidarmos da saúde, se nós não cuidarmos da habitação, se nós não cuidarmos das condições ambientais, do desenvolvimento sustentável. Mas eu não acho que isso está dado. Eu acho que isso coloca uma possibilidade de disputa da agenda por um mundo diferente, por um mundo onde a economia, né, necessariamente tem que ser pensada, onde a ordem política e econômica, né, e o lugar das pessoas, das coisas, da dinâmica de funcionamento da sociedade vai ter que ser repensada, né? Por exemplo, é muito claro que no mundo inteiro nunca os sistemas universais de saúde tiveram tanta visibilidade, tiveram tanto reconhecimento da sua importância. Sistemas universais consolidados que vinham sendo atacados, como o inglês, o espanhol, o português, os dos países escandinavos, vão ganhar um respiro. Por quê? Porque se percebeu o tamanho da encrenca que é não contar com redes estruturadas para capacidade de resposta, tanto na área de ações de saúde pública, como, por exemplo, de cuidados. A quantidade de gente que morreu por falta de leito de UTI é uma coisa impressionante. Nunca se deu tanta visibilidade para o sistema de ciência e tecnologia, como a Karina bem destacou.
né? O quanto que é importante você ter instituições de pesquisa rapidamente com capacidade de reconverter suas linhas de pesquisa que venham desenvolvendo. Estou indo em busca do MERS, uma vacina para MERS, e vou para outro lugar. Estou trabalhando com biologia molecular, venho para cá, né? Ou a própria indústria. No caso do Brasil, o que a gente viu foi exatamente a antítese disso tudo, né? Eu fico imaginando Fernando Haddad, presidente da República, como teria sido completamente diferente a mobilização da sociedade. O reconhecimento da importância, eu fiz uma live com ele na segunda-feira, né? A postura, o reconhecimento do papel da ciência, o quanto que ele convocaria, por exemplo, a indústria brasileira, a indústria têxtil, de plástico, automotiva, tal, para entrar no jogo e providenciar um conjunto de necessidades. O quanto que teria se desenvolvido de estratégias de proteção do emprego, de proteção das populações mais vulneráveis, né? Porque é um outro jeito de pensar a vida. Então, acho que talvez, e a gente vai ter uma primeira mostra disso, nas eleições municipais, Pedro, porque boa parte desses prefeitos e prefeitas que estão aí hoje, né, com as suas exceções naturalmente, chegaram ao cargo de prefeitos negando a política, sustentando políticas de austeridade fiscal, falando contra gasto público, falando contra a política pública, com uma falsa agenda de que iam combater a corrupção. E, ironia do destino, a vida os colocou para gerenciar a mais grave crise dos últimos 100 anos. E são chamados agora para conduzir políticas públicas integradas, intersetoriais, com um olhar super diferenciado. E são, de alguma maneira, incapazes de fazer isso. Então, eu fico pensando que nós vamos para um momento pós-pandemia repleto de incertezas. Vou dar um exemplo concreto, em cima também de uma coisa que a Karina destacou, muito bem destacado, né? Transportes coletivos de massa. Me parece que nos países que estão literalmente preocupados, que assumiram, que não negaram, vão se pensar outras estratégias de transporte das pessoas. Outro jeito de pensar o transporte de massa, superlotação, disponibilidade, higienização, educação, organização dos processos de trabalho. A gente aqui, em plena ascensão da curva epidêmica, liberou os transportes, né? E a Casa Grande disse assim para a Senzala, vai lá e se mata. Se mata e defende o meu. Então eu tenho um pouco de dúvida, né, qual é a agenda, mas que ela é uma agenda aberta em disputa, que começa com as eleições de novembro e que vai passar por uma séria disputa de modelo de sociedade nas eleições de 2022, isso é fundamental. Agora, claro que isso tudo poderia ser acelerado se houvesse o fora Bolsonaro, né? Se a gente poderia talvez ganhar preciosos meses e protegeria muitas vidas, porque, de fato, a gente vai para um agravamento ainda maior das nossas condições socioeconômicas, com gravíssimas repercussões na saúde. Agora, que o mundo precisa se preparar, precisa. Sabe por quê, Pedro? Você deve lembrar daquela live que o presidente Lula fez com os ex-ministros, e o Temporão chamou a atenção para um dado muito interessante. Né? No século XX, nós tivemos duas pandemias, a gripe espanhola e uma por coronavírus na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial. No século XXI, em menos de 20 anos, nós já estamos com 5. Então, assim, nós viveremos outras emergências sanitárias, porque isso tem a ver com a globalização, transportes, né? Superpopulação do mundo, né? 7 bilhões e 200 milhões de pessoas em circulação e uma degradação da natureza, um jeito de se apropriar, uma matriz energética, um jeito, né? Tanto é verdade que a maior parte dos cientistas apostavam que a próxima pandemia viria da China. Aí é meio líquido e certo, 1/4 da população mundial, condições sanitárias complicadas, degradação e tal. Mas a segunda aposta que eles fazem é que a próxima pandemia será uma zoonose e virá do Brasil, da floresta amazônica. E por quê? Dado o alto grau de degradação da floresta. Como ela tem uma enorme biodiversidade, né, não é improvável que um bicho desse, um bioagente, né, possa circular, seja por turismo, seja por economia, seja na exportação de uma madeira clandestina, seja numa ave que circula, né, fazendo um desses ciclos supernaturais, né, mas a degradação da floresta pode fazer. Então, assim,
o século XXI exigirá dos estados do mundo, né, a produção de respostas mais eficazes para essas situações pandêmicas. E aí tem uma grande interrogação para a gente. Eu diria que a gente tem mais perguntas do que resposta. E se a gente ouvir um pouquinho a ciência, e principalmente colocar o ser humano no centro das políticas, né, humanizar a política, humanizar a ciência, os compromissos, é possível que a gente acerte. Se a gente voltar para a atuada do mundo de um lado só, que é o mundo neoliberal, que capturou, inclusive, as economias, vamos dizer assim, estatizadas, como é o caso da China, né? Dá para dizer que ele não seja uma economia que roda numa dinâmica capitalista degradadora. Se a gente não superar essa matriz política e econômica, muito difícil, né? Por isso que acho que o nosso programa de reestruturação, né, que o PT vai apresentar à sociedade, vai ser muito legal, exatamente porque ele vai tentar dialogar com essa realidade do mundo pós-pandemia. Obrigado. Eu quero dizer que eu concordo plenamente com o senhor com a questão de ser pé no chão, porque eu também acho que está em disputa nesse mundo fragmentado que a gente vive. Cada um vê o que quer, entende o que quer sobre o que está acontecendo e realmente está em disputa muito aberta. Professora Karina, qual é a sua visão sobre as lições para o pós-pandemia, o que vai precisar ser feito daqui para frente? Quer dizer, eu concordo totalmente com tudo que o Arthur trouxe. Eu também não sou das pessoas mais otimistas aí com o futuro. Claro que eu acho que na disputa e estando juntos a gente vai conseguir participar disso, mas eu acho que para a gente ver de volta o que a gente viu com os governos anteriores, os governos do PT, que a gente viu de crescimento, tanto do ponto de vista de ciência e tecnologia, como de cuidado com as pessoas. E aí, como feminista, eu não posso deixar de dizer como para o crescimento do espaço das mulheres na sociedade, né? Das mulheres, a gente estava falando aqui da Fiocruz, a gente tem a Anísia Trindade aí à frente, né, dessa instituição de 120 anos tão importante. Hoje, uma outra coisa que eu acho que é bem importante dizer, a gente acabou de cortar ali o projeto da Janaína Pascoal, que fazia uma outra discussão. Mas são várias coisas que a gente vinha ganhando do ponto de vista da LGBT, enfim, dos vários crescimentos e que, infelizmente, a gente tem, ao meu ver, um retrocesso muito grande. Estava falando das sequelas, eu acho que as sequelas são muitas, as sequelas são tanto das condições das pessoas que adoeceram e que não conseguiram se recuperar totalmente, que precisam de apoio, quanto das sequelas sociais que a gente está vendo por aí, né? Então, são mortes, são famílias são desfeitas, tem muita coisa acontecendo. E a disputa por um espaço no mundo, eu acho, por uma agenda mais igualitária, por uma construção de sociedade diferente da que a gente está vendo aí, né, dessa busca desenfreada pelo capital, e isso sendo a coisa que mais está à frente, eu acho que essa é uma das grandes apostas, né? Eu sou uma das pessoas que acho que, além do golpe ser terrível, de tirar a esquerda da frente do poder, foi também um golpe sexista, né? A gente tinha uma presidenta mulher que saiu mais facilmente também por essa questão. Então a gente tem que buscar, eu acho, disputar, porque essa agenda não está aí. Não é à toa, né? Quando a gente vê assim, gente, a curva está crescendo e o pessoal está abrindo porque essa é a disputa, né? As pessoas querem que a economia abra e que poucos que vão se beneficiar com isso continuem em casa isolada e recebendo aí suas possibilidades. Então, desde rever, por exemplo, o transporte público, como o Arthur falou, mas também rodízios, como alguns países fazem em relação a quem vai para o trabalho, em que grupo de horário, como é que você retoma isso, como é que você revê esse espaço que a gente está aqui fazendo esse debate à distância, o que é que pode ser mantido à distância, o que é que tem que ser feito presencialmente, como é que a gente vai para a rua garantir nossos direitos. Então, eu acho que são muitas coisas, né? Acho que essa disputa a gente tem visto em relação ao governo Bolsonaro, por exemplo, né? A última ação do ex-ministro da Educação foi tentar tirar as cotas, né? Então eu vou terminar aqui falando um pouquinho da Eliette Safiotti, que falava aí da teoria do nó, né? Ela dizia que não tinha como a gente ter um país socialista, ou seja, um espaço mais igual, se a gente não olhasse para a questão de classe, da luta de classe, mas também para a questão racial, né, e étnica, e para as questões de gênero. Então a gente vai ter que olhar para esse mundo em que pese outras coisas aí de meio ambiente e tudo mais que vocês estão trazendo aqui, mas com a busca de uma igualdade, de uma sociedade um pouco mais
e isso não vai chegar de mão beijada. Eu acho que isso é na disputa. É isso que eu acho. Muito obrigado. Haja luta. Bom, vamos partir para as considerações finais. A conversa foi muito boa. Ministro Chioro, por favor, suas considerações finais. Olha, eu quero fazer minhas considerações finais de uma forma otimista, já que eu fiz aqui um quadro, né? O Fiore, o Zé Luiz Fiore sempre fala, olha, boa análise de conjuntura é aquela que nos permite fazer com que ela não aconteça, né? Nos dá instrumento para mudar a realidade. Mas eu quero chamar a atenção, né? Existe um movimento muito importante que vai ser lançado agora no dia 3, amanhã, né? Que é o Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia da Covid, uma contribuição que está sendo feita pelas organizações que compõem a Frente pela Vida e que atuam no campo da saúde. Abraço com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o SEBS, a Rede Unida, a Associação Brasileira de Enfermagem, de Bioética, o Conselho Nacional de Saúde tem tido um papel fundamental, Rede de Médicos e Médicas Populares, tem até a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, os Médicos pela Democracia e Médicas pela Democracia. Então, eu acho que é um movimento, tem um documento, eu indico aos companheiros e companheiras que nos assistem a ficar ligados nesse momento. Por quê? Porque é uma produção de uma análise do momento que nós estamos vivendo, de um conjunto de propostas concretas, feito por gente muito comprometida com o país, com a democracia, com a igualdade, com o SUS, né? E que estão apontando medidas, tanto do ponto de vista sanitário, como sociais e econômicas, né, que diz respeito à nossa qualificação da capacidade de resposta. É quase como se a gente estivesse efetivamente dizendo o seguinte: Bolsonaro, pede para ir embora, sai, que a gente tem gente, que a gente tem capacidade de fazer esse país voltar a ter esperança, né, de sorrir, de ser feliz, de proteger a vida de todos e de todas, né? Então, assim, eu quero terminar, Pedro, agradecendo a oportunidade, né, saudar essa parceria com a Karina, que vem se dando também em outras frentes, né, mas um debate qualificado que a gente conseguiu tocar aqui hoje, né, deixando elementos para quem nos acompanha fazer as reflexões necessárias e ficar à disposição para uma próxima oportunidade, mas convidar os companheiros e companheiras a visitarem o documento produzido, né, pela Frente pela Vida, Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia de Covid, né, e torcer aí para que todo mundo possa fazer a sua parte, ficando em casa, cumprindo as medidas sanitárias, porque nós defendemos a vida, temos que dar exemplo, né? E, aliás, proteger a nossa vida mesmo. Um abraço. Muito obrigado, Arthur Chioro. Karina Calife, por favor, as suas considerações finais. Agradecer a oportunidade, muito bacana estar aqui. Também falar um pouquinho do SUS, do Sistema Único de Saúde, como a nossa grande saída para enfrentar a pandemia e como nossa grande saída para olhar um pouco mais com igualdade, com equidade para as nossas questões sociais, né? Eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode tirar de boa desse movimento todo, é a importância dos nossos espaços públicos, nossos espaços sociais, das nossas universidades públicas, mas especialmente do SUS, do Sistema Único de Saúde e dos profissionais de saúde, que a despeito de falta de EPI, de equipamento de proteção individual, de falta de condição de trabalho, não desistem de estar o tempo inteiro. Então é muita gente, não é só médico, a gente é médico, é enfermeira, é técnico de enfermagem, é o pessoal da limpeza, é quem leva a maca. Então eu quero fazer minhas considerações finais homenageando essas pessoas, homenageando também todo mundo que está aí na ciência, na produção, na discussão, agradecendo ao Arthur também a parceria, tem sido muito bacana, tenho aprendido bastante, a gente tem trocado ideias, produzido pesquisa. Então, agradecer a oportunidade e agradecer a oportunidade a você, Pedro. Deixar um abraço também para o Sérgio e para as companheiras aí das mulheres do PT, de onde eu venho, onde nasce minha militância dentro do partido. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, senhora, professora Karina, Arthur Chioro. Agradeço muito. Espero poder contar com vocês aqui outras vezes. Vocês que nos assistiram também, muito obrigado. Lembrem-se sempre, inscrevam-se no canal do Partido dos Trabalhadores no YouTube. Apertem o sininho para receber as notificações dos programas ao vivo, tá certo? Então tá bom, amanhã a gente volta às 11 da manhã, tem uma discussão sobre o legado de Marielle Franco. Até lá.